Oi, jovens! Estamos começando agora o nosso CFC Brasil 20. Eu sei que o BBB já acabou, mas agora o que está em jogo é o seu CRC. E hoje a gente vai eliminar a reprovação. Show, reprovação, vai para lá, reprovação. Então, meu nome é Ayane, professora Ayane Gonçalves, e a gente vai trabalhar hoje os principais pontos que englobam a disciplina de contabilidade geral. Olha aí o meu Instagram, profa.ayane Gonçalves. Quem puder, segue lá. A gente sempre está colocando material, colocando dicas bem direcionadas para o exame de suficiência e para a atuação do contador como profissional, certo? Então, como é que a gente vai fazer hoje? A gente vai escolhemos alguns pontos, que são os pontos que mais caem com relação à Consulplan, que é a banca que vai fazer a prova do CFC 2020. E a gente vai trabalhar esses pontos, vai fixar esse conteúdo e vai trabalhar isso através de questões de provas anteriores. Então, a gente vai explanar o assunto e vai fixar com questão e vai também vislumbrar possíveis formas de ser abordado esses temas. E o primeiro tema que a gente vai trabalhar hoje, um dos principais temas, o que eu aposto que vai cair questões sim, é o CPC 00, estrutura conceitual. A Consulplan, desde a prova 2018, ela costuma cobrar bastante esse pronunciamento. Ela começou cobrando muitas questões. Em uma das provas, tiveram 3 a 4 questões só envolvendo essa estrutura conceitual, que é o CPC, o pronunciamento base para os demais pronunciamentos. E, em especial, nessa edição, eu acredito que vai ser cobrado bastante. Por quê? Porque o CPC 00, ele sofreu uma revisão, que foi iniciada agora em janeiro, entrou em vigor em janeiro e provavelmente vai ser cobrado muito a respeito das modificações oriundas da revisão 2 do CPC 00. Então, um dos pontos principais de se entender sobre o pronunciamento CPC 00 é entender o porquê que ele existe. O CPC 00, como o próprio nome diz, é estrutura conceitual para elaboração e evidenciação das demonstrações contábeis. O que é estrutura conceitual? É uma base. Estrutura conceitual é uma base. E essa base, através dessa base, que vai dar subsídio tanto para a análise quanto para a elaboração das demonstrações e das informações contábeis de uma forma geral. Então, o que é importante saber a respeito do CPC 00? É a utilidade dele. Ele serve como base para a elaboração e para a análise das demonstrações e da informação contábil. É importante frisar, isso já caiu em provas anteriores, que a contabilidade ela é uma ciência e ela possui como objeto de estudo o patrimônio. Então, como ciência, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. E o objetivo de estudo? Qual é a finalidade de estudar o patrimônio? A finalidade de estudar o patrimônio é disponibilizar para os usuários da informação contábil informações que sejam úteis para a tomada de decisão. Então, meu objetivo como ciência é disponibilizar para os usuários da informação contábil informações úteis. Então, percebam que a utilidade da informação a ser disponibilizada é essencial para a minha configuração como objetivo clássico de estudo da ciência, da contabilidade como ciência. No entanto, utilidade é bem subjetiva. O que é útil para mim pode não ser útil para você, que pode ser útil para uma terceira pessoa. Então, o CPC 00, que traz a base estrutural, teve a preocupação de classificar características qualitativas que venham dar utilidade à informação contábil. Então, se a informação contábil tiver esse conjunto de características, ela é considerada informação útil. E eu preciso de informação útil? Preciso, porque é o meu objetivo como ciência. Então, o primeiro ponto do CPC 00, que é um ponto que cai bastante, já caiu muito, é com relação às características qualitativas da informação contábil. O que é que você precisa saber? Você precisa saber que as características qualitativas, elas são utilizadas para dar utilidade à informação. E elas são divididas em 2 grandes grupos. Nós temos as características fundamentais e nós temos as características de melhoria. As características fundamentais, como o próprio nome diz, é essencial que a informação possua as características fundamentais
para que ela seja considerada útil. Então, para que a informação seja útil, ela tem que possuir obrigatoriamente as características fundamentais. As características de melhoria, elas servem para melhorar uma informação que já é útil. Então, elas dão um upgrade na informação que já é útil, que já tem as características fundamentais. Então, quanto mais características de melhoria a informação tiver, uma vez que ela já é útil, porque já possui as fundamentais, mais útil ela se torna. Então, em um trade-off, uma opção de escolha, se as duas informações elas são equivalentes em termos de características fundamentais, quanto mais características de melhoria ela tiver, mais útil a informação será. Então, vamos entender que características são essas. O que a banca costuma cobrar com relação às características fundamentais e às características de melhoria? Primeiro, ela quer que você saiba que existem as duas características. Então, você tem que saber que existem características fundamentais e que existem características de melhoria. Ela cobra que você saiba quais são as características fundamentais e quais são as características de melhoria. E ela quer que você saiba também quando é que a informação ela é útil. Então, a informação ela é útil se obrigatoriamente ela tiver as características fundamentais. E uma vez que ela já é útil por possuir as características fundamentais, quanto mais características de melhoria ela tiver, mais útil ela se torna. Então, as características de melhoria, elas dão um upgrade na informação que já é útil, porque possui as características fundamentais. Então, vamos começar olhando as características fundamentais. Nós temos, basicamente, duas características fundamentais: relevância e representação fidedigna. Agora, preste atenção, porque já caiu, a Consulplan gosta de cobrar isso. As características fundamentais, elas são duas. São duas? São. Quais são? Relevância e representação fiel, representação fidedigna. Duas características fundamentais. Professora, se a informação só for relevante, mas não representar fidedignamente, não representar a realidade, não for uma cópia fiel da realidade, ela é útil? Não. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que para a informação ser útil, ela tem que possuir obrigatoriamente as duas características fundamentais. Então, não é ou, ela é relevante ou representa fidedignamente. Ela é e. Ela tem que ser relevante e ela tem que representar fidedignamente. Então, as primeiras características são as fundamentais, que tornam a informação útil. E nós temos quantas? Duas: relevância e representação fidedigna. Agora, bora entender o que é uma característica de relevância e o que é representar fidedignamente, o que é uma representação fiel. Vamos entender? Porque a banca também quer saber se você conhece os conceitos dessas características. Então, vamos iniciar agora falando sobre relevância. O que é a relevância? Uma informação ela é relevante se a sua ausência ou a sua presença influenciar a tomada de decisão. Então, se ela influenciar a tomada de decisão, ela é relevante. A informação, para ser relevante, ela tem que ter valor preditivo e ou valor confirmatório. O próprio pronunciamento diz que, teoricamente, quando a informação ela tem valor preditivo, na maioria das vezes ela também já tem valor confirmatório, mas pode ser e ou. Valor preditivo é quando a informação ela prediz, ela consegue fazer projeções futuras. E valor confirmatório é quando a informação ela dá um feedback a respeito do que foi planejado. Então, o valor preditivo e ou valor confirmatório. O que foi que agora o R2, a segunda revisão, ela frisou bastante com relação à característica de relevância? É o caráter de materialidade. Então, cuidado. Materialidade não é uma característica isolada, ela faz parte da característica fundamental de relevância. A informação, ela é material quando ela consegue, com relação à natureza e com relação à magnitude dela. A materialidade, ela não está atrelada ao tamanho, ela está atrelada à natureza e à magnitude dela dentro da organização. Então, vai depender de organização para organização. Algo que é material para uma empresa A pode não ser material para uma empresa B.
não está atrelado a tamanho, está atrelado à materialidade, à magnitude, à relevância, à importância daquilo. Tanto que a materialidade está dentro da característica de relevância. E a representação fiel, como o próprio nome diz, antes era denominada de representação fidedigna, pode vir com esse termo também, é quando a informação, para ser útil, além de ser relevante, ela tem que representar fielmente a realidade. Ela tem que ser uma cópia fiel da realidade. Então, a informação, para ser útil, ela não pode ter simulacros, ela não pode ter nada que venha distorcer a realidade. Então, a representação fiel é uma representação quando ela é completa, quando ela é neutra e quando ela é livre de erros. Completa é quando a informação ela é disposta na íntegra, sem que seja omitido nada, para que não se tenha um enviesamento. Neutra é justamente a informação sem viés. O usuário da informação, que está elaborando a informação, ele não pode colocar viés na informação, para que o receptor, ao receber aquela informação, ele não consiga ser direcionado, ser enviesado. Então, a informação tem que ser completa, tem que ser neutra e tem que ser livre de erros. Agora, é importante ressaltar, que o próprio pronunciamento ressalta, é que esse livre de erros não quer dizer que a informação nunca pode vir errada. Pode acontecer, até porque quem faz a informação contábil somos nós somos humanos, nós somos falhos, nós erramos. O que não pode acontecer é a periodicidade do erro, porque a informação, quando ela é periodicamente emitida errado, ela perde credibilidade. Se ela perde credibilidade, ela não representa fielmente a realidade, ela não é útil. Então, esse livre de erros está correlacionado à periodicidade do erro. Esse erro ele não pode ser recorrente. E a revisão 2, ela destacou bastante a questão da prudência. Só que ela deu uma nova roupagem para a prudência. Quando a gente tinha os princípios da contabilidade, que tinha um princípio da prudência, o que é que era trabalhado com relação ao conceito de prudência? Era trabalhado que a gente sempre antecipava uma despesa e não uma receita. Então, sempre a gente antecipava por prudência, por conservadorismo, algo que fosse negativo e não algo que fosse positivo. Essa prudência que a representação fiel ela está colocando é a prudência com relação a representar fidedignamente. Então, se eu tenho dúvidas com relação que aquela informação ela de fato represente fielmente a realidade, eu não devo disponibilizá-la. Então, a prudência está nesse sentido, está no sentido de representar fielmente. Se eu não tenho como comprovar, se eu tenho dúvidas, se eu não tenho como verificar que aquela informação de fato represente a realidade, eu não devo emiti-la. Então, aí a gente tem duas informações fundamentais, relevância e representação fiel, que pode ser também tida como representação fidedigna. E as características de melhoria? As características de melhoria, elas servem para dar um upgrade na informação. A informação que já é útil, porque possui as características fundamentais, quanto mais características de melhoria ela tiver, mais útil ela se torna. E nós temos 4 características de melhoria. Comparabilidade, capacidade de verificação, que também pode vir no termo de verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. O que são aí essas características de melhoria? Primeiro ponto, ao contrário das características fundamentais, que tem que ter obrigatoriamente a relevância e a representação fiel, nas características de melhoria, não é aí. Eu posso ter uma característica de melhoria numa representação, uma informação que já é útil. Eu posso ter 2 características de melhoria. Eu posso ter as 4 características de melhoria, mas não é obrigatório ter todas as características de melhoria. Quanto mais características de melhoria numa informação que já é útil, em termos de relevância e representação fiel, melhor. Então, nós temos aí 4 características de melhoria. Vamos conhecer cada uma delas. Alguns nomes das características de melhoria já tornam o entendimento mais compreensível. Por exemplo, a comparabilidade. Se a informação ela já é útil e ela consegue ser comparável, ela torna-se mais útil. Por quê?
Porque ao comparar dados, eu consigo fazer verificações de evoluções, quanto aumentou, quanto diminuiu, em quais percentuais. Então, eu consigo explanar mais essa informação. Então, a comparabilidade torna uma informação que já é útil ainda mais útil, certo? Agora, é importante frisar que para a informação ser comparável, ela tem que ter as mesmas bases de elaboração. Não significa que ela tem que ser uniforme. Eu não posso pegar coisas diferentes, colocar numa mesma base para que elas se tornem comparáveis. Coisas diferentes são tratadas de formas diferentes, coisas iguais são tratadas de formas iguais. O que tem que ser são as bases elaboradas de forma iguais. Por exemplo, o estoque. Se eu avalio o meu estoque pela média ponderada num exercício, no outro exercício eu mudo o critério, avalio pelo PEPS. No outro exercício, eu mudo o critério, volto para a média ponderada. Eu estou tendo uma constância de critérios? Não. Eu consigo avaliar esse estoque, comparar esse estoque de um exercício para outro? Não. Por quê? Porque eu não tive uma constância de critério na questão da avaliação do meu estoque. Então, a comparabilidade, ela traz essa questão de poder comparar. De eu poder comparar. Mas para que eu compare, eu tenho que ter um critério de comparabilidade que ele seja constante. A capacidade de verificação, também chamada de verificabilidade, está atrelada à questão da rastreabilidade. Eu tenho que ter bases para que eu consiga rastrear aquela informação. Então, aí a capacidade de verificação está muito atrelada a questões de rastreabilidade. A tempestividade, como o próprio nome diz, como o próprio nome sugere, está atrelada a quê? A tempo. Tempestividade, lembra? Tempo. A informação, uma vez que ela é útil, quanto mais tempestiva ela for, ou seja, quando eu conseguir disponibilizar ela no momento correto, no tempo correto, mais útil ela se torna. Então, a informação ela pode ser relevante, ela representa fielmente, mas se ela não for tempestiva, ela perde questões de utilidade. Então, a tempestividade está relacionada ao tempo. E a compreensibilidade está relacionada à compreensão da informação. A informação ela é relevante, ela representa fielmente, ela é útil. Mas ela tem que ser compreensível. Por quê? Porque se o usuário da informação não consegue compreender aquela informação, ela vai perdendo em termos de utilidade, porque ele não consegue interpretar a informação, ele não consegue utilizar a informação para fins de tomada de decisão. Agora, cuidado aí com relação à compreensibilidade. Compreensibilidade não quer dizer que eu tenho que tornar a informação para ser compreensível, vou trocar aqui, não vou usar o termo ativo, vou usar um termo que seja mais compreensível. Não vou usar o termo passivo, vou usar outro termo que seja compreensível. Não, não é isso. Compreensibilidade está relacionado ao simples fato da informação ser compreensível. Mas cabe ao usuário da informação ter o mínimo de conhecimento necessário a respeito daquela informação. Então, ele tem que saber o que é um ativo, ele tem que saber o que é um passivo, ele tem que saber o que é um patrimônio líquido para poder entender o balanço patrimonial, por exemplo. Ok? Então, isso aí é muito cobrado. Tanto as características fundamentais quanto as características de melhoria. O que a Consulplan gosta muito de fazer? Gosta de fazer joguinho, gosta de misturar as características para saber se você conhece. Então, essa primeira questão do nosso material, questão 1, ela foi questão da prova 2017.1, não é questão Consulplan, mas a Consulplan gosta de cobrar muito nesse sentido, misturando as características. Então, a questão diz o seguinte: de acordo com a NBCTG Estrutura Conceitual, para elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro, as características qualitativas da informação contábil financeira útil se dividem em fundamentais e de melhoria. Tudo novo aí, tudo nada de novo na realidade, né? Tudo certo, a gente acabou de ver isso. Nós temos 2 grupos de características fundamentais e melhoria. Aí ele continua. Considerando-se o exposto, é correto afirmar que. Então, ele quer a informação correta. Então, bora lá. Letra A. A comparabilidade, a compreensibilidade, a tempestividade e a verificabilidade, que é a capacidade de verificação, representam características qualitativas fundamentais. Errado. Representam características qualitativas de melhoria. Então, veja aí como é que a banca gosta de jogar isso.
misturar essas características. Letra B. A comparabilidade, a compreensibilidade, a materialidade. Olha, materialidade está dentro de quê? Relevância. Ele segregou como a materialidade sendo uma característica independente. A materialidade, a relevância, a representação fidedigna, que é a representação fiel. A tempestividade e a verificabilidade representam características qualitativas de melhoria. Ele jogou tudo num pacote só, ainda segregou a materialidade da relevância e disse que tudo era característica de melhoria. Está errado. Então, aí a gente tem as características fundamentais, que é relevância. E dentro da relevância, nós temos a questão da materialidade e a representação fidedigna, a representação fiel, que são características fundamentais. E nós temos a comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade, verificabilidade, que é a capacidade de verificação, que são de melhoria. Então, a letra B também está errada. Na letra C, ele coloca a materialidade, ó, mais uma vez, ele coloca a materialidade como sendo uma característica independente. A materialidade está dentro da relevância. A materialidade, a relevância, a representação fidedigna representam características de melhoria. E nem são de melhoria, são o quê? Fundamentais. A materialidade dentro da relevância e a relevância, a representação fiel, a fidedigna, são características fundamentais. Então, só resta aí a letra D. Vamos ver o que a letra D fala. A relevância e a representação fidedigna representam características qualitativas fundamentais da informação contábil útil. Está corretíssima. Então, a nossa resposta à primeira questão é a letra D. Ok? Tudo aí certo. Então, é importante que vocês entendam o que são as características qualitativas, quais são os dois grupos que compreendem essas características, quais são, dentro desses grupos, as características fundamentais e as de melhoria, e os principais pontos a ser abordados dentro dessas características, certo? Eu aposto aí que vai cair uma questãozinha que envolva as características. Então, cuidado com a questão da materialidade, que está dentro da relevância. Cuidado com a questão da prudência, que está correlacionada à representação fiel, à representação fidedigna. E cuidado com a prudência, que a prudência não é aquela prudência do conservadorismo, do princípio da prudência. É a prudência atrelada à não certeza se aquilo de fato representa fielmente. Então, é a prudência nessa nova roupagem. Um segundo ponto aí, que pode cair bastante com relação a esse CPC 00, é a questão dos elementos das demonstrações contábeis. Tanto das contas patrimoniais, ativo, passivo, patrimônio líquido, quanto das contas de resultado, receita e despesa. O que aconteceu? O conceito dos elementos sofreram novas roupagens. Alguns permaneceram basicamente como era, só mudando, tornando mais simples o entendimento, e outros tiveram alterações bem pontuais e bem significativas. Então, eu aposto, eu coloco aí, ó, tô apostando, tô jogando minha sorte. Quem é aluno meu sabe que eu costumo dizer isso, e isso é verdade, cientificamente provado, que o pobre só tem uma sorte na vida. Gastou a sorte naquilo, acabou-se. Não ganha mais nada, nem raspa-raspa, nem nada na vida. E eu estou gastando minha sorte com vocês de que vai cair na prova do exame de suficiência uma questão que envolva os novos conceitos dos elementos das demonstrações contábeis. Então, é importantíssimo que vocês vão para essa prova com esses conceitos bem consolidados na cabecinha de vocês. Depois da prova, vocês vão lá e me digam se eu vou ganhar mais alguma coisa nessa vida ou se eu gastei minha sorte. Espero de coração que eu gaste minha sorte, que eu acerte e que, de fato, caia uma questão envolvendo esses conceitos aí para vocês. Então, vamos entender esses conceitos um por um, bem calmamente, sem pressa, sem afobação. Então, o primeiro conceito é o conceito de ativo. Mudou, professora? Mudou. Mudou uma coisinha que muda tudo. O conceito de ativo, a nova roupagem do conceito de ativo diz o seguinte: ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados.
E o próprio pronunciamento, ele diz o que é recurso econômico. Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefício. Antes, ativo, ele tinha a probabilidade, era provável a geração de benefício. E agora, ele é um recurso econômico que, por ser um recurso econômico, é um direito que tem o potencial. Então, essa diferença ela foi bem significativa com relação ao conceito de ativo. Uma coisa é a probabilidade. Para ser ativo, ele tinha que ser provável. Então, tinha que ter uma probabilidade alta de que aquilo geraria recursos econômicos, que geraria benefícios econômicos. Agora, é o potencial. Basta que em algum momento da vida desse ativo ele gere potencial de benefícios, ele é considerado um ativo. E, além disso, além da questão do potencial de benefício, além de ter esse potencial de geração de benefício, ele tem que ser um recurso presente, ele tem que ser controlado pela entidade e ser resultado de um evento passado. Então, aí a gente tem a questão do potencial de benefícios econômicos, nós temos a questão de ser um recurso presente que seja controlado e que seja derivado de eventos passados. Então, vamos entender isso aí. Para que seja ativo, ele tem que ser um potencial de produção de benefícios econômicos. Além disso, ele tem que ser algo presente. E a entidade tem que controlar. Quando é que a entidade controla um ativo? A entidade controla um ativo, eu controlo algo quando eu tenho o poder de dizer quem vai usufruir daquele ativo e quem não vai. Eu controlo algo quando eu consigo restringir o acesso ou abrir o acesso a apenas as pessoas que eu quero. Isso é controle. Esse controle ele pode ser formal ou não. E tem que ser resultado de um evento passado. Então, esse aí é o conceito de ativo que vocês têm que ter na cabecinha de vocês, porque com certeza, colocando a minha sorte em jogo mais uma vez, eu acredito que vai ser cobrado uma questão que envolva esses conceitos, desses elementos. Vamos agora para o passivo. O que é passivo? É uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. E o que é uma obrigação? Uma obrigação é um dever ou uma responsabilidade que a entidade não tem capacidade prática para evitar. Então, percebam, passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. E o que é recurso econômico? Voltando aí, ativo é um recurso econômico. Então, se a gente substituir passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um ativo como resultado de eventos passados. Então, no momento da liquidação do passivo, espera que haja essa transferência de um ativo. E, mais uma vez, lembrando que para ser passivo, essa obrigação ela tem que configurar um dever ou uma responsabilidade que a entidade não tem capacidade de evitar. Então, a gente tem N exemplos de passivos aí, como, por exemplo, nós temos a questão dos salários a pagar. É um passivo, é uma obrigação presente da entidade, cujo momento da liquidação se espera que haja uma baixa de um ativo, que no caso seria a disponibilidade no momento do pagamento do salário, como resultado de um evento passado. Certo? Fechou aí o conceito de passivo? Então, a gente já viu ativo, passivo. Vamos ver agora o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após deduzir os passivos. Então, eu pego o ativo, o conjunto dos ativos, e desse conjunto dos ativos eu subtraio os passivos. O que sobra aí é o PL. Então, nesse conceito de PL, a gente consegue formar a equação fundamental da contabilidade, que é patrimônio líquido, situação líquida, é igual a ativo menos passivo. Se você olhar com carinho, tirar o felpo do coração e olhar com carinho, a gente tem uma equação aí de primeiro grau. Entre PL é igual a ativo menos passivo. Em um membro a gente tem o PL, no outro membro a gente tem a subtração dos ativos menos os passivos.
Se você olhar com carinho, você consegue entender que dentro dessa situação eu posso ter três tipos de PL. O primeiro, que seria o ideal, é quando o PL ele é maior do que zero. Se os meus ativos forem maiores do que o meu passivo, o que a gente tem aí? Nós temos um PL positivo. Se o passivo for maior do que o ativo, aí a gente tem o que era chamado de passivo a descoberto, que é o PL menor do que zero, que não é uma situação boa, porque nesse caso o PL ele existe, mas ele é negativo. E se o ativo for exatamente igual ao passivo, a gente tem aí a situação líquida nula, o PL nulo, ele não existe, porque ele é igual a zero, certo? Fechou? Então, nós vimos aí o conjunto das contas patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. Agora, a gente vai ver as contas de resultado. As contas de resultado têm como propósito evidenciar o desempenho. Ela não evidencia a posição patrimonial, ela evidencia o desempenho da empresa. E quais são as contas de resultado? Receitas e despesas. O conceito de receita e despesa ficou melhor, ficou mais fácil, mais entendível. Então, vê só, receita é algo bom ou ruim para a empresa? É bom, né? Quanto mais receita, melhor. Então, receitas são aumentos nos ativos ou diminuição nos passivos que resultam em aumento no PL. O que é que cai bastante? Já caiu isso e a banca gosta de cobrar. Se você parar para pensar, a receita é como se fosse um espelho. O que é receita para alguém, em algum momento, para uma outra pessoa, é uma despesa. Então, se você olhar os dois conceitos, você vai perceber que os dois conceitos eles são bem parecidos, só que eles são antagônicos. Se receita é aumento no ativo, despesa é o quê? Redução. Se receita é aumento no ativo ou redução no passivo, despesa é o quê? A redução no ativo e aumento no passivo. Se a receita gera aumento no PL, a despesa gera o quê? Diminuição. Então, o que a banca gosta de cobrar? Esses conceitos, aí mistura tudo. Aí coloca tudo certinho, aí lá no final muda uma palavrinha que muda todo o conceito. Então, cuidado bastante, principalmente com os conceitos de receita e despesa, porque são conceitos bem antagônicos. Então, aí a gente vai fazer uma questão simulado, porque se você pegar as questões anteriores que envolvam elementos das demonstrações, elas abordam os conceitos anteriores, com a roupagem anterior. Então, a gente tem uma questão simulado aí, que é a questão 2, que traz justamente esses conceitos. Que eu acredito que se cair, vai cair bem nesse sentido. Onde o examinador, ele vai tentar fazer com que você erre nesse sentido aí, misturando os conceitos de ativo, passivo, PL, receita e despesa. Então, na letra A, a gente tem o seguinte: ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Perfeito. É o conceito de ativo. E ele poderia até explanar mais, ele poderia colocar o que é um recurso econômico. Por quê? Porque no CPC tem abordando esse conceito. O CPC ele deixou bem amarradinho o que seria o recurso econômico. Aí na letra B tem receitas. Receitas são aumentos nos ativos? Ok. Ou reduções nos passivos? Ok. Que resultam em aumento no PL? Ok. Exceto os referentes às contribuições dos detetores de direitos sobre patrimônio. Então não tem nada a ver com relação aos sócios. Perfeito. Na letra C é o conceito de passivo. Passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Perfeito também. E ele poderia colocar mais, ele poderia colocar o conceito de obrigação. Por quê? Porque no CPC 00 está esse detalhamento, o pronunciamento deixou bem amarradinho que seria uma obrigação. Então, só nos resta que a letra D é a letra que está errada. E ele quer justamente o errado, porque ele diz todas estão corretas, exceto. Era para ter falado isso no comecinho da questão e não falei. Toda vez que a banca cobrar exceto, todas estão corretas, exceto, ou ele cobrar a incorreta, marque, grife.
coloque uma luz, coloque o que for, para que você não confunda. Por quê? Porque o nosso cérebro é muito habituado, desde pequeno, a gente sempre assinalar a questão correta. Sempre assinala a questão correta. Então, quando ele foge da linha, foge da curva aí e pede a errada, você, de uma forma involuntária, acaba marcando a correta e achando que está abafando. Aí é o candidato cuscuz, que meus alunos bem conhecem. Faz a prova toda, acha que está abafando, aí quando termina a prova, que sai o gabarito, vê que está abafado. Mas você não, bebê. Você não vai ser o candidato cuscuz, porque você vai marcar o exceto, você vai marcar quando a questão quiser a incorreta, para você não cair nisso. Então, a incorreta aí é a letra D. Então, vamos ver onde é que está o erro. Despesas são reduções nos ativos. Perfeito. Ou aumentos nos passivos. Perfeito. Que resulta em aumentos no patrimônio líquido. O erro está aí. A despesa, ela faz o quê com o PL? Ela diminui. Quem aumenta o PL é a receita. Então, percebam, como eu falei, o conceito de receita e o conceito de despesa, eles são bem parecidos, mas eles são antagônicos nos termos principais. Enquanto um aumenta o ativo, o outro reduz. Enquanto um reduz o passivo, o outro aumenta. Enquanto um aumenta o PL, o outro diminui o PL. Fechou, jovens? Então, aí, com certeza, vai ter uma questãozinha na prova de vocês que vai abordar, e eu coloco aí minhas fichas, nesses novos conceitos de ativo, passivo, PL, receita e despesa, por ser conceitos com novas roupagens, ser uma revisão bem atual, que ela começou a vigorar agora em janeiro do corrente ano de 2020. Então, aí com certeza, algo que a banca vai utilizar aí como forma de verificar se você é um candidato atualizado, certo? Então, CPC 00 provavelmente vai cair na sua provinha. Consulplan, ela gosta de cobrar nesse joguinho aí, de misturar. Veja que a gente trabalhou duas questões distintas, de elementos distintos do CPC 00, uma envolvendo as características qualitativas, outra envolvendo a questão dos elementos das contas, das demonstrações, os elementos das contas patrimoniais de resultado, mas as duas questões tinham uma similaridade, que é justamente misturar aí os conceitos para que você identifique o erro. Então, é bem estilo Consulplan, certo? Então, a gente vai agora partir para o nosso segundo ponto. O segundo ponto são as demonstrações contábeis. CPC 26, a apresentação das demonstrações contábeis. O CPC 26, ele coloca o rol das demonstrações contábeis obrigatórias. Então, dentro das demonstrações contábeis obrigatórias, eu separei a demonstração das mutações do patrimônio líquido para trabalhar com vocês. Por quê? Na prova passada, caiu muito DVA, que é a demonstração do valor adicionado. Caiu muito DVA, foram 3 questões só de DVA. Eu acredito que não vai cair DVA nessa prova, porque foi cobrado muito na prova passada. Na prova anterior já foi cobrado DVA também, então eu acho que vai ser cobrado uma outra demonstração. Dentre as demonstrações que restam, uma demonstração que eu acredito que é bem provável de cair é a da MPL. A Consulplan já cobrou da MPL, inclusive a gente vai trabalhar essa questão já já. E o que é a DMPL? A DMPL é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Só que a DMPL tem algumas particularidades, que é isso que a gente vai ver agora. Por isso que eu coloquei DMPL. Nós temos 2 demonstrações. A demonstração das mutações do patrimônio líquido e a demonstração do lucro ou prejuízo acumulado. Então, a gente tem a DMPL e a DLPA. E nós temos o CPC 26, que trata sobre o conjunto obrigatório de elaboração e evidenciação das demonstrações contábeis. E a gente tem a nossa lei-mãe, que é a Lei das SAs, a 6404 de 76, que também traz dentro do seu corpo, dentro das suas diretrizes, o conjunto obrigatório das demonstrações contábeis para fins de elaboração e evidenciação. A DMPL, ela não está como demonstração obrigatória pela Lei das SAs. Isso é o primeiro ponto de destaque. Por quê? Porque a Consulplan pode colocar uma assertiva lá.
Dentro do conjunto obrigatório de elaboração e evidenciação das demonstrações contábeis, tem-se a demonstração das mutações do patrimônio líquido de acordo com a lei das SAs. É errado. A DMPL, ela está como demonstração obrigatória para fins de elaboração e evidenciação dentro do CPC 26. Na lei das SAs, se você for olhar lá a lei das SAs, você vai ver que a demonstração que está lá como obrigatória é a demonstração do lucro ou prejuízo acumulado, que é a DLPA. Qual é a diferença? A diferença é que a DLPA, ela evidencia as mutações em uma conta do PL, que é a conta de lucro ou prejuízo acumulado. E a DMPL, ela evidencia a mutação de todo o patrimônio líquido. Então, se na DLPA eu olho apenas uma conta do PL e na DMPL eu olho todas as contas do PL, é correto afirmar que a DMPL é mais ampla do que a DLPA. Dentro da DMPL eu tenho a DLPA. Isso é correto? É. Por isso, na lei das SAs, apesar de não estar lá como demonstração contábil obrigatória para fins de elaboração e evidenciação, o legislador, ele diz que as empresas que são, porventura, elaboram e evidenciam a DMPL, elas ficam desobrigadas de fazer a DLPA, já que a DLPA está dentro da DMPL, certo? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto com relação à DMPL, que é justamente esse que eu falei agora, é que a DMPL está no CPC 26 como demonstração obrigatória. E a DLPA está dentro da lei das SAs, a 6404, mas dentro da lei das SAs está lá falando que quem é obrigado a fazer a DMPL, quem elabora e evidencia a DMPL, não precisa ficar desobrigado a fazer a DLPA. E o que a DMPL vai mostrar? A DMPL, ela vai mostrar as mutações, variações, aumentos, reduções das contas do PL. Então, para que você conheça a DMPL, você tem que saber quais são as contas do PL. Primeiro ponto. As contas do PL estão de acordo com a lei das SAs, a 6404, e suas alterações, a 11638 e a 11941, são contas do PL. Capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucro, todas as reservas de lucro, ações ou cotas em tesouraria e prejuízo acumulado. E, se legalmente permitido, os lucros acumulados. Então, foi conta do PL, está no PL, teve movimentação no período, é evidenciado na DMPL. Então, dentro da DMPL, a gente tem o prejuízo acumulado e, se legalmente permitido, o lucro acumulado, que é a DLPA. Então, vamos entender rapidamente cada continha dessa do PL. O capital social é o aporte inicial dos sócios, é tudo aquilo que o sócio vai lá e investe na empresa, o capital faz parte do PL da empresa. As reservas de capital são as reservas provenientes do capital, as reservas de lucro são diferentes das reservas de capital, e nós temos 8 reservas de lucro, a gente vai ver já já quais são as reservas de lucro. A conta de ajuste de avaliação patrimonial é uma conta nova, ela veio com a 11638, que são justamente aumentos ou diminuições nos itens decorrentes da avaliação a valor justo. As ações em tesourarias ou cotas em tesouraria é muito cobrada. Por quê? Porque é uma conta retificadora do PL. A ação em tesouraria ou cota em tesouraria, ela é uma conta devedora dentro de um grupo credor, que é o PL. Então, se tiver ação em tesouraria, o efeito dessa ação em tesouraria dentro do PL não é aumentar, e sim diminuir. Então, muita gente não sabe, não conhece essa conta, ação ou cota de tesouraria, quando a empresa cumpre suas próprias ações. É uma conta devedora dentro de um grupo credor. Então, é uma conta que não é muito conhecida. Aí a pessoa vê, devedora, conta de natureza devedora. Tesouraria lembra dinheiro, dinheiro lembra caixa, caixa lembra ativo. Aí eu coloco como ativo, tá errado. Ação ou cota de tesouraria é uma conta de PL. É uma conta que retifica o PL. É uma conta retificadora. Os prejuízos acumulados também são contas retificadoras de PL, porque prejuízo é negativo, tem natureza devedora, diminui o meu PL. E os lucros acumulados, quando existirem, é uma conta credora, aumenta o meu PL. Então, basicamente, aí a gente tem a ADM-PL. A entidade, apesar de não fazer parte
das contas do PL, deve ser evidenciado na DMPL o valor que é destinado do lucro para a distribuição de dividendos. Então, apesar de não ser uma conta do PL, tudo que eu destinar do lucro para dividendos, eu devo evidenciar na minha DMPL. Então, a DMPL vai ser evidenciado as mutações das contas do meu PL. E vai ser evidenciado também o montante que é destinado para fins de dividendos. Então, aqui eu coloquei as reservas de lucro para que vocês possam se familiarizar. As mais cobradas são as 3 primeiras aí: a legal, a estatutária, a reserva para contingência, mas a gente tem outras reservas de lucro. Reserva de incentivo fiscal, reserva de retenção de lucro, reserva de lucros a realizar e reserva especial para dividendos mínimos obrigatórios não distribuídos. E a gente tem aqui outra reserva de lucro, embaixo aqui, que é a reserva de prêmio na emissão de debêntures. Certo, jovens? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reservas de lucro. A pergunta que não quer calar, então deixa eu colocar novamente aqui no nosso slide de DMPL, é justamente essa. Como é que pode cair DMPL? DMPL pode ser cobrado de várias formas. Mas o que a banca mais gosta de cobrar DMPL? Ela gosta de cobrar o efeito das movimentações no PL. Como é que a DMPL é estruturada? Primeiro eu crio uma coluna onde eu vou colocar as movimentações. Para cada conta, eu vou criar uma coluna. Então, se eu tiver capital social, eu tenho uma coluna relativa à movimentação de capital social. Se eu tiver ação em tesouraria, eu tenho uma coluna relativa à ação em tesouraria. Então, para cada conta que eu tiver dentro do meu PL, eu vou criar uma coluna. No final, eu vou ter a movimentação final, o efeito final dessas movimentações. Por quê? Porque tem coisas que acontecem no PL que tem efeito positivo, aumenta o PL. Tem coisas que acontecem no PL que tem efeito negativo, diminui o PL. E tem coisas que acontecem no PL que o efeito é nulo, não tem efeito no PL. Então, o que é que você tem que saber? Você tem que saber, primeiramente, as possíveis movimentações e os seus efeitos, porque isso é o que mais gosta de cair. Então, a gente vai agora para a festa do líder do nosso CFC Brasil 20. Um bom reality que se preze tem que ter uma festa do líder. A festa do líder tem o quê? Comidas. Infelizmente, a gente não pode aqui compartilhar de comidas. Comida é muito bom. Quem é meu aluno sabe, que acha que me compra com comida, tem certeza, porque eu adoro. Mas a gente não pode compartilhar comidas nem bebidas aqui, então fica todo mundo na sua casa aí com seus quitutes. Prepara aí o ambiente da festa do líder. Seus quitutes, comes e bebes, mas tem o quê? Música. E música a gente pode compartilhar. Então, nós temos a nossa primeira musiquinha de hoje, que é o nosso momento festa do líder. Então, já tá sentindo, ó, tá sentindo? Isso é o quê? Isso é a festa do líder, isso é a malemolência. E nossa primeira música é o baile da DMPL. Se você estava preocupado, professora, como é que eu vou saber o que é que aumenta, o que é que diminui no PL? Não se preocupe. Seus problemas acabaram. Porque na nossa festa do líder, do nosso CFC Brasil 20, nós temos nosso baile da DMPL. Se você seguir essa estrutura da nossa musiquinha do baile da DMPL, você consegue fazer qualquer questão de DMPL que envolva o efeito das movimentações do PL. Por quê? Porque eu tenho as possíveis movimentações e eu tenho o efeito dela dentro do PL na estrutura da música. Então, vamos cantar junto? Então, ó, olha a letra aí. Eu vou colocar agora a música, né, a batida, porque a gente trabalha com coisa profissional. E a gente vai cantando junto, tá? É a versão daquela música Baile de Favela, é um funk. Eu não sei quem conhece, quem não conhece, vai conhecer agora. Todo mundo aí no nosso momento festa do líder, é bem animado. Então, bora lá cantando, todo mundo junto, tá? Deixa eu colocar a música aqui pra gente. 1, 2, 3 e... O problema dessa música é o seguinte, tem que começar cantando. E eu coloco a batida e não canto. Por quê? Porque a pessoa não é normal, a pessoa é bem louca das ideias. Mas aí eu vou começar cantando agora, tá? Deixa eu botar aqui do começo. 1, 2, 3 e... já. Reserva de lucro
Sua reversão, ela também é zero. Integralização, no dinheiro soma, mas se for permuta no PL, o efeito é zero. Se eu tiver lucro, somo no PL. Se for prejuízo, subtraio do PL. E os dividendos, ao distribuir, o efeito é negativo e segue o vale aí. Ação em tesouraria, ela é negativa. Já o AP vai depender. Se for credor, eu somo e devedor subtrai. O efeito no PL, a natureza vai dizer. Para finalizar, vamos nos ligar. Reserva de capital, no PL eu vou somar. Nesse funk moral, nunca vou errar. A aprovação já chegou a hora de passar. Aí já dança, aí já se anima, porque sentiu a música, é a música da aprovação. Caiu questão que envolva variação de elementos do PL dentro da DMPL. Lembra da musiquinha do baile da DMPL, bebê? Que é a aprovação na certa. Então, vamos entender a música, vamos entender a letra. Qualquer reserva de lucro, o efeito no PL é zero. Então, a música começa. Reserva de lucro, o efeito é zero. Sua reversão, ela também é zero. O que quer dizer isso? Quer dizer que ao constituir reserva de lucro, ou ao reverter uma reserva de lucro que eu tinha constituído, o efeito é zero. Teve reserva de lucro, qualquer reserva de lucro, daquelas 8 reservas de lucro que eu falei, legal, estatutária de contingência, dividendos mínimos obrigatórios não distribuídos, incentivos fiscais, qualquer reserva de lucro, o efeito, tanto na constituição quanto na reversão, é zero. Por quê? Porque como é que eu faço para constituir uma reserva de lucro? Eu tiro da conta de lucro e coloco na conta de reserva de lucro, que são duas contas de PL. Então, eu faço uma permutação. Eu tiro de uma conta de PL e coloco numa conta de PL. Do mesmo jeito, quando eu vou reverter uma reserva de lucro já existente, eu tiro da reserva e coloco de volta no lucro. Eu estou apenas fazendo o movimento oposto, mas eu estou permutando. Então, permutação é como se eu tivesse 10 reais, colocasse no meu bolso direito, tirasse, colocasse no meu bolso esquerdo. Aumentei o valor que eu tinha? Não, eu apenas troquei de lugar. Então, eu estou permutando dentro de contas do próprio PL. Então, reserva de lucro, o efeito é zero e sua reversão também é zero. Integralização do meu capital social, aumento do meu capital social. Integralização no dinheiro, soma. Então, se a questão disser que eu tive uma integralização de capital social proveniente de aporte de recursos, de dinheiro, isso vai fazer o que com o meu PL? Vai aumentar. No entanto, se for permuta, se eu estou integralizando através de uma permuta, por exemplo, estou tirando de uma conta de reserva e estou colocando no meu capital, eu estou fazendo uma permutação. Mas se for permuta, no PL, efeito é zero. Se eu tiver lucro, vai fazer o que com o meu PL? Soma, aumenta. Se for prejuízo, diminui. Lembra que o prejuízo é natureza devedora, o PL é credor. Uma conta devedora dentro de um grupo credor diminui o PL. Os dividendos, ao distribuir, o efeito é negativo. A ação em tesouraria, ela é negativa, então cuidado. A ação em tesouraria também é uma conta retificadora, é uma conta devedora dentro de um grupo credor. A ação em tesouraria, ela é negativa. Então, se tiver ação em tesouraria, a banca pode não colocar essa informação. Ela pode colocar o valor lá, sem colocar que é um valor negativo. Então, cabe a você saber que a ação em tesouraria dentro do PL, ele é negativa. Já o ajuste e avaliação patrimonial, que é o reflexo de aumento e diminuições em relação à avaliação ao valor justo, pode ser credor ou pode ser devedor. Então, aí vai depender da natureza do ajuste. Se o ajuste for credor, eu vou somar no meu PL. Se o ajuste for devedor, eu vou subtrair. E as reservas de capital, para finalizar, vamos nos ligar que reserva de capital no PL eu vou somar. Então, é isso aí, bebê. As possíveis movimentações do seu PL na musiquinha. Lembra da música que faz a questão. E como a gente aqui fala coisa e prova, vamos fazer a terceira questão junto, a questão Consulplan, caiu na prova 2019.1. Se você não conseguir fazer essa questão com a musiquinha, eu mudo meu nome. E eu tenho certeza que vai conseguir, então vamos tentar fazer agora. Vê só. Considerando os dados extraídos da demonstração das mutações do patrimônio líquido da empresa exemplar, referente ao exercício 2018,
Aí aqui ele coloca a planilha, ele coloca o saldo inicial do PL, aumento de capital em dinheiro, ele vai colocando as movimentações. É correto afirmar que a variação total no PL, no patrimônio líquido da empresa, no exercício social, foi de... Então, presta atenção. O que ele quer? Ele quer o saldo atual do PL? Não. Se ele quiser o saldo atual do PL, você vai somar o saldo inicial à movimentação do período, ao efeito da movimentação do período. Ele quer a variação do PL naquele exercício. Então, você só vai olhar para as movimentações do período. Então, quais são as movimentações do período? A primeira movimentação, aumento de capital em dinheiro. Então, vamos lembrar da música? Reserva de lucro, o efeito é zero. Sua reversão, ela também é zero. Integralização no dinheiro, soma. Então, o que é que eu vou fazer com esses 15 mil? Eu vou somar. Aí ele coloca aquisição de ação da própria empresa. O que é isso, professora? Aquisição de ação da própria empresa pode vir com esse nome, pode vir com o nome de aquisição de ação de emissão própria, pode vir com o nome de aquisição de ação ou cota em tesouraria. É tudo a mesma coisa, é ação em tesouraria, que é quando a empresa compra suas próprias ações. A ação em tesouraria, ela é negativa. Lembra da música? A ação em tesouraria, ela é negativa. Lucro líquido do exercício. O lucro, ele vai somar no PL. Se eu tiver lucro, somo no PL. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa integralização em dinheiro, eu vou somar. A ação em tesouraria, eu vou subtrair. O lucro, eu vou somar. Aí tem reversão da reserva de contingência. A reserva de contingência é uma reserva de lucro. Reserva de lucro, o efeito é zero. Sua reversão, ela também é zero. Então, tanto constituição quanto reversão de qualquer reserva de lucro, o efeito é zero. Então, esse valor aí relativo à reversão da reserva de lucro, eu vou fazer alguma coisa? Não. O efeito é zero. Eu não vou colocar na minha continha. Aí eu venho aí para as destinações, que são as constituições das minhas reservas legal e estatutária. Reserva legal, reserva estatutária são reservas de lucro. Reserva de lucro, o efeito é zero, sua reversão também é zero. Então, tanto a reversão da reserva de contingência, que é uma reserva de lucro, quanto a constituição da reserva legal e estatutária, que também são reservas de lucro, o efeito é zero. Então, eu vou desconsiderar esses valores. E para finalizar, dividendos a distribuir. E os dividendos ao distribuir, o efeito é negativo e segue o baile aí. Então, esses dividendos a distribuir, eu vou fazer com que eu vou subtrair. Com base nisso, o que é que a gente tem? A gente tem a nossa resposta. Eu pego a integralização do capital em dinheiro, subtraio a ação em tesouraria, que está com o nome aí de ação da própria empresa, que pode vir com o nome de ação de emissão própria. Eu somo o lucro e eu subtraio os dividendos. As reservas de lucro, professora, lembra? Constituição de reserva de lucro e reversão de reserva de lucro, o efeito é zero, então não entra no cálculo da variação do PL. Se eu fizer isso aí, qual é o valor que dá? 14.200, que é a nossa letra B. Então, a resposta à terceira questão, letra B, resposta que você faz tranquilamente, só é você lembrar dos efeitos das variações do PL. Se você já tiver esses efeitos na cabeça, massa. Se não tiver, não se desespera. Lembra da musiquinha? Que na musiquinha a gente tem os efeitos das variações do PL e dá para fazer tranquilo essa aí. O que poderia cobrar diferente? Ao invés de ele pedir apenas a variação do período, ele poderia pedir, além da variação do período, o saldo final do PL. Então, quem seria o saldo final do PL? Seria o saldo inicial do PL, que é os 80 mil, mais ou menos o efeito das variações do período, que nesse caso aí foi 14.200 positivo. Então, seria 80 mil mais 14.200. Qual é o novo PL? 94.200. Fechou, jovens? Entendeu? Então, vamos seguir. Então, DMPL é uma demonstração que pode cair. E, geralmente, a Consulplan gosta muito de cobrar isso. A questão de onde é que está a obrigatoriedade da demonstração das mutações de patrimônio líquido, ela coloca que está na 6404 e não está. Está no CPC 26. Então, é uma das divergências entre o rol de demonstrações obrigatórias. Se você comparar a lei das SAs e o CPC 26,
Ela pode cobrar justamente a questão da DLPA e da DMPL, já caiu questão teórica abordando isso, dizendo que a DLPA é maior que a DMPL, não é. Lembra, DLPA é uma conta do PL, DMPL são todas as contas, DMPL é maior. Então, a DLPA está dentro da DMPL. E pode cobrar tanto o novo saldo do PL, aí nesse caso você pega o saldo inicial, se houver, e você soma ou subtrai o efeito das variações do PL, ou pode cobrar a variação do PL. Nesse caso aí, você só pega o que for do período, o saldo inicial não entra na jogada. Certo, jovens? Então é isso aí, da MPL é uma aposta aí que vai cair. É bom olhar as outras demonstrações, balanço, DR, toda a prova cai, mas são demonstrações mais usuais, que desde o primeiro período vocês estão habituados a fazer balanço e demonstração do resultado. Minha aposta aí é a DMPL, já que a DVA caiu 3 questões na prova passada. Certo, jovens? Então vamos agora seguir o baile, segue o fluxo. Então, deixa eu ver aqui na programação. Agora a gente vai trabalhar uma casadinha de pronunciamentos, que costuma cair bastante. O CPC 04, R1, que trata sobre intangível. O CPC 27, que trata sobre imobilizado. E o CPC 01, que trata sobre o teste de recuperabilidade, o impairment. Então, essa casadinha aí, ela costuma ser sucesso, viu? Costuma cair muito. A Consulpan, ela gosta de cobrar tanto individualmente, então já caiu questão só sobre o CPC 04, só sobre o intangível, como só caiu questão só sobre o CPC 27, que é o imobilizado, como ela gosta de cobrar uma questão que envolva tanto o CPC 04 com o CPC 01, ou o CPC 27 com o CPC 01. Então, não vá para a prova sem saber esses pronunciamentos. E o que é que o CPC 01 trata? O teste impairment. E por que, professora, que pode vir casadinho com o CPC 04 ou 27? A gente vai ver isso lá na frente, já já. Mas para os que são afobados, feito eu, já vou adiantando. É porque o teste impairment é aplicado aos intangíveis e aos imobilizados. Certo? Então, o que é que pode cair? Pode cair o conceito, tanto o conceito de intangível quanto o conceito de imobilizado. Já caiu questão que envolva conceito. Pode cair questões que envolvam tanto a depreciação, que é aplicada ao imobilizado, quanto a amortização, que é aplicada ao intangível. E os mesmos critérios para a elaboração da depreciação e amortização servem, né? Então, a gente vai trabalhar o conceito de depreciação e amortização e vai ver que são aplicados nos dois casos. E pode cair o próprio teste em si, para que você faça o teste de impairment, para que você verifique, através do teste, se houve perda com relação à capacidade de recuperabilidade do seu ativo. Então, aí, vamos começar tratando o conceito. Então, vamos começar. Não se preocupa, foca aí que dá para ver, dá tranquilo. CPC 04. O que é o intangível? Então, de acordo com o CPC 04R1, eu tenho o seguinte conceito. Intangível é um ativo não monetário identificável sem substância física. Então, para ser intangível, ele tem que ser ativo. Então, antes de mais nada, ele tem que atender aos critérios de ativo presentes no CPC 00, porque o intangível é um ativo. Só que o intangível é um ativo que não tem substância física, por isso que o nome é intangível, de não, tangível, de tanger, tocar. Então, eu não consigo tocar. Então, o próprio nome do ativo já diz que é um ativo sem substância física e ele tem que ser identificável. Por que eu grifei a questão do identificável? Eu grifei porque a questão do identificável separa o que a gente conhece como intangível e o que a gente conhece como goodwill. Então, a gente vai ver o que é isso aí. E isso cai bastante, e a banca gosta de cobrar bastante isso. Um ativo, ele é identificável quando ele obedece aos critérios de separabilidade e quando ele é resultante de direitos contratuais ou outros direitos legais. Principalmente essa questão da separabilidade frisa bem a questão do intangível em si, regido pelo CPC 04, e do intangível em sua natureza, que é o goodwill. O que é a separabilidade? É quando eu consigo separar, vender, negociar o intangível de forma individualizada. O goodwill, o que é o goodwill? O goodwill é o ágio por expectativa de rentabilidade futura, goodwill,
que ele é proveniente de uma combinação de negócio. Então, quando eu tenho uma combinação de negócio, que através da combinação de negócio, eu tenho um goodwill, um ágio por expectativa de rentabilidade futura, que é um plus, uma mais-valia com relação ao PL, ao que a contabilidade diz que a empresa de fato vale, e o valor que foi adquirido na combinação. Então, esse plus, essa mais-valia, é o que a gente chama de goodwill. O goodwill, ele é intangível em sua natureza. Por quê? Porque eu não consigo tocar ele. Ele é sem substância física. Mas ele não é regido pelo CPC 04, porque ele não obedece ao critério da separabilidade. Ele não é, dentro da identificação dele, ele não consegue ser separável. Por quê? Porque eu tenho um plus ali, mas eu não sei o que é que compõe de forma individualizada aquele plus. Eu não sei se é a marca da empresa que gera aquele plus. Eu não sei se é o corpo de funcionários da empresa, eu não sei se é a cartela de fornecedores, eu não sei de fato o que é que gera aquele plus, aquele valor agregado com relação à mais-valia numa combinação de negócio, ao ágio por expectativa de rentabilidade futura. Então, o primeiro ponto é entender que o CPC 04, ele trata sobre ativos de natureza sem substância física, não monetários, mas que são identificáveis. Então, o goodwill ele não é regido pelo CPC 04, certo? O imobilizado, diferente do intangível, é um ativo, assim como o intangível, só que o imobilizado é um ativo tangível. Então, o intangível é um ativo intangível e o imobilizado é um ativo tangível. Tanto o intangível quanto o imobilizado, eu tenho com a intenção de usar. Então, o que configura bem intangível e imobilizado é a intenção. Tudo na contabilidade depende da intenção. Então, se eu adquiro um intangível com a intenção de uso, eu vou colocar lá no CPC 04. Se minha empresa, por exemplo, é uma empresa que produz software e vende. Então, aquele software, apesar de ter natureza sem substância física, ele não faz parte do intangível, porque a intenção não é usar, a intenção é vender. Ele faz parte de quê? Do estoque, que é o CPC 16. Então, entenda. Antes de mais nada, você tem que entender qual é a intenção. O mesmo ativo em empresas diferentes pode ser tratado de forma diferente, depende da intenção ao adquirir aquele ativo. Se a intenção for o uso, tanto intangível quanto imobilizado, se a intenção for permanecer com aquele ativo, a gente vai colocar nos grupos do ativo não circulante, intangível e imobilizado. Por isso que essas duas contas sempre estão lá no ativo não circulante. Por quê? Porque a intenção ao adquirir é usar. Então, ela demora mais do que o término do exercício social subsequente, provavelmente mais do que isso, para que ela possa ser convertida em moeda, para que ela se torne líquida. Então, elas são classificadas dentro do ativo não circulante. Então, o imobilizado é um intangível que é mantido. O imobilizado é um ativo tangível que é mantido para uso na produção ou na prestação do serviço e que se espera utilizar por mais de um período, que tem a vida útil superior a 1 ano. Então, aí a gente tem dois conceitos, e são conceitos bem cobrados. O que é que a banca costuma colocar? Ela costuma colocar um caso e ela costuma colocar palavras-chave dentro desse caso. E quer que você diga se você vai contabilizar aquilo no intangível, se você vai colocar aquilo no imobilizado, se vai colocar aquilo no estoque. Então, se liga. Se a intenção for uso, e se não tiver substância física, intangível. Se a intenção for uso, tem vida útil superior a 1 ano, e tiver substância física, imobilizado. Certo? Então, aí esse conceito é bem cobrado. Um outro ponto que é bem cobrado é a questão da depreciação e da amortização. Então, vamos entender um pouquinho. Como é que eu vou contabilizar? Eu já sei o que é, porque eu já vi os conceitos, mas o que é que eu vou colocar como valor no imobilizado e como valor no intangível? Tanto o imobilizado quanto o intangível, inicialmente eles devem ser reconhecidos pelo custo. O que é o custo do imobilizado, o custo do intangível? É todo e qualquer gasto necessário para colocar tanto o imobilizado quanto o intangível em condição de uso. Então, percebam aí, eu grifei de verde. Condição de uso é um fator determinante na vida do imobilizado, na vida do intangível. Por quê? Porque eu estou lá, no meu imobilizado, comprei uma mesa.
Então, eu peguei minha mesa, a mesa veio desmontada. Está em condição de uso? Não, não vou usar ela desmontada, né? Aí eu comecei a montar, gastei com montagem da mesa, gastei lá, fiz manutenção, o que foi, qualquer gasto, até colocar a mesa em condição de uso, eu vou atribuindo custo a esse imobilizado. Está em condição de uso minha mesa, mas eu não estou usando. Problema seu. Problema seu, bebê, se você não está usando. Se está em condição de uso, nesse momento, a sua mesa ela começa a ser depreciada. Então, a condição de uso é um fator bem importante. Por quê? O que acontece quando o imobilizado e o intangível está em condição de uso? Aí agora chegou. Momento paredão. O momento paredão é um momento muito importante. Por quê? Porque é um momento que a banca quer lhe eliminar. Quer pegar você no pulo e você não vai deixar. O momento paredão, isso cai bastante, é a questão da condição de uso. O que acontece quando o intangível imobilizado está em condição de uso? Então, quando ele está em condição de uso, acontece duas coisas. A primeira coisa é que eu paro de atribuir custo a ele. Lembra que qualquer gasto necessário para colocar em condição de uso compõe o custo imobilizado, compõe o custo do intangível. Chegou em condição de uso. Eu paro de atribuir custo ao imobilizado, paro de atribuir custo ao intangível e qualquer gasto subsequente que eu tiver, eu vou tratar como despesa. Eu não atribuo mais ao custo. Eu não atribuo mais ao valor do imobilizado, ao valor do intangível. E além disso, além de parar de atribuir custo ao imobilizado, além de parar de atribuir custo ao intangível, o momento da condição de uso é o momento que eu começo a depreciar e que eu começo a amortizar. Então, no momento que o meu imobilizado, o meu intangível estiver em condição de uso, eu inicio a depreciação. E o que a banca cobra muito? Ela cobra o seguinte: a empresa Alfa comprou um notebook com a intenção de usar. Notebook, substância física, tangível, é um ativo, uso, a intenção, se espera utilizar por mais de um período, imobilizado. Perfeito. O que eu vou fazer com o imobilizado? Depreciar. A empresa comprou o notebook em janeiro de 2018. A empresa instalou um software no notebook em fevereiro de 2018. A empresa pagou manutenções ao notebook em março de 2018. A empresa colocou o notebook em condição de uso em abril de 2018 e a empresa só começou a usar em maio de 2018. Independente, ela faz esse joguinho de datas com você. O que é que você tem que se ligar? Condição de uso. Quando é que eu começo a depreciar? No momento que está em condição de uso, independente se está usando ou não. Então, é isso o momento paredão que você não pode esquecer, jovem. Por quê? Porque o momento da condição de uso vai determinar o início da sua depreciação e o início da sua amortização. Então, vamos trabalhar uma questãozinha. Questão 4, questão Consulplan, caiu na prova 2019.1, questão considerada fácil, viu? Veja só, é uma questão que de leitura pode parecer difícil. E a gente tem muito disso, né? Vem uma questão com um texto desse tamanho e começa, eu não vou ler. Não me vem com esse texto desse tamanho, que eu não vou ler. Pois eu digo uma coisa, leia. Leia, porque na maioria das vezes a questão que tem um texto grande é uma questão super tranquila. Então, a banca quer vencer você pelo cansaço e você não vai permitir. Você vai ler. Vamos ler junto a questão 4 aí. Ela diz o seguinte: em 2000x1, a sociedade empresária A adquiriu por 1 milhão, olha aí, prêmio do BBB, o direito de explorar a marca comercial ABC. Direito de exploração de marca. É o quê? Intangível. Qual foi o valor que eu adquiri? 1 milhão. O direito de exploração dessa marca foi estipulado em contrato, tem vigência de 10 anos. Esse 10 anos é o quê? Vida útil. Já vai colocando na sua cabeça. Eu tenho o valor do meu custo, da minha marca, da exploração da minha marca. Eu tenho a vida útil, que é o tempo que eu vou ter por direito de explorar a minha marca. Aí ele continua. A sociedade empresária A não pretende renovar o contrato e julga que o método de amortização linear reflete o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos. Então, qual é o método de depreciação que eu vou... Qual é o método que eu vou utilizar de amortização? O método linear. Então, eu já sei que eu vou usar o método linear.
eu já sei qual é o valor do custo do meu intangível, eu já sei qual é a minha vida útil. Aí eu continuo lendo. Com base somente nessas informações e considerando a NBCTG 04, R4, ativo intangível, assinale a seguir a alternativa que evidencia o valor contábil de amortização acumulada da marca ABC, que estará reconhecida no balanço ao encerrar o exercício de X1. Veja, quando é que eu adquiri? Em X1. Ele quer o valor da amortização acumulada de qual exercício? X1. Mas quando é que eu vou começar a amortizar? A partir do momento que esse bem, que esse intangível tiver em condição de uso. Aí eu continuo lendo. Admita que não há valor residual, isso é importante, a gente vai falar já já sobre isso. Serve tanto para depreciação quanto para amortização. E que a marca estava disponível para uso em 1/1 de X1. Por que, bebê, que ela colocou essa informação? Se eu quero o valor da amortização acumulada de X1 e ela estava disponível para uso no começo de X1, quer dizer que eu vou amortizar o ano inteiro, porque ela ficou disponível para uso no início do meu exercício de X1. Então, essa informação é importantíssima. Ela podia ter colocado aqui que a marca ficou disponível para uso em 1/6 de X1. Então, só ia começar de junho até dezembro. Percebam aí que é importantíssimo a definição do momento que esse bem está disponível para uso, certo? Aí ele quer saber o momento em que a sociedade iniciou a exploração, que foi 1/1 de X1. Então, como é que a gente vai fazer essa questão? Extrair os dados que a gente já estava extraindo antes. Então, eu tenho a data da aquisição, X1. Valor do intangível, 1 milhão. Vida útil, 10 anos. Não tem valor residual. O que é o valor residual? É o valor que eu espero obter na alienação do meu imobilizado, na alienação do meu intangível, após o término da minha vida útil. Então, se tivesse valor residual, o que é que eu ia fazer? Eu ia ter que achar o valor depreciável ou o valor amortizável, que é o valor do custo do meu bem menos o valor residual. E é esse valor que eu ia considerar para fins de depreciação e amortização. Como não tem valor residual, o valor depreciável é exatamente, assim como o valor amortizável, é exatamente igual ao valor do meu bem, que nesse caso aí é 1 milhão. E a marca estava disponível para uso em 1/1 de X1. Então, eu quero a depreciação acumulada, que vai estar no meu balanço em X1. Eu adquiri em X1 e ela estava disponível para uso em 1/1 de X1. Então, eu vou querer relativa ao ano todo de X1. Então, eu pego, o que a questão pede? A amortização acumulada. Então, bora lá. 1 milhão, que é o valor do meu bem, do meu direito de uso da minha marca, dividido por 10 anos, que é a vida útil. Qual é o valor do ano por ano? 100 mil. Então, eu vou lá e marco 100 mil na minha questão. Questãozinha aí, considerada fácil. Veja que é uma questão bem fácil. Envolve o método linear. Ele não tem valor residual. O que é que pode aí complicar essa questão? Pode colocar na jogada a questão do valor residual. Se tivesse, quem seria o valor amortizável? Seria o valor do meu bem menos o valor residual. Então, eu não ia pegar 1 milhão e dividir por 10 mil. Eu ia pegar 1 milhão menos o valor residual e dividir pela minha vida útil, que é 10 anos. O que é que poderia complicar também? A data que o meu bem está em condição de uso. Então, no caso aí, como ela está em condição de uso desde o momento que eu adquiri, então eu vou pegar o ano inteiro. Eu adquiri em X1, estava em condição de uso em 1/1 de X1. Mas se tivesse condição de uso em outros momentos, durante o ano de X1, eu ia pegar não a depreciação do ano. Eu ia ter que achar a depreciação do mês, acho do ano, divido por 12, acho do mês e multiplico pela quantidade de meses. É uma forma de fazer. Então, percebam aí que dentro de uma questão pode ser elaborado de várias formas, né? Então, é importantíssimo que vocês entendam. Deixo uma dicasinha, um conselhozinho aí para vocês, é que vocês olhem os outros métodos de depreciação e amortização. Então, a gente tem o mais comum, é o linear, é muito cobrado, mas a gente tem unidades produzidas, soma dos dígitos. Então, pode cair uma questão que envolva esses outros métodos aí com relação à depreciação e amortização, certo? Então, como vocês bem sabem, em todo BBB a gente já teve o quê? Prova do líder, que foi o nosso momento de música, descontração, aquele momento da DMPL, do baile da DMPL. A gente já teve um momento paredão, que é um momento bem tenso. E vocês já vão passar, vocês não foram eliminados, continuam no jogo. E a gente tem um momento também, que é... aqui está colocando a resposta, letra B.
O presente do anjo. Um bom BBB que se preze tem um momento do anjo, e quando você adquire o anjo, você adquire a imunidade. Fique tranquilo. Nesse momento, você está com a imunidade garantida. E dentro do presente do anjo, que o anjo tem direito a ganhar um presente, eu vou dar um presente para vocês, que é uma informação bem importante. A gente já viu quando é que a gente começa a depreciar e quando começa a amortizar, que é no momento que está em condição de uso, tanto imobilizado quanto intangível. Mas quando é que eu paro de depreciar e paro de amortizar? Então, esse é o meu presente do anjo. Música de anjo aqui para vocês. Eu paro de depreciar e paro de amortizar, ou quando o ativo é classificado como mantido para venda, que é o CPC 31, ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada, ou quando ele já tiver sido baixado. Dos dois, o que acontecer primeiro? Então, isso aqui é bem cobrado também. Então, a depreciação, ela inicia e a amortização, ela inicia no momento que o bem estiver em condição de uso, mas ela finaliza ou quando ele é classificado como mantido para venda, e aí é regido pelo CPC 31, ou quando ele for baixado. Dos dois, o que ocorrer primeiro. Certo? Segura esse presente do anjo, agarra e não esquece nunca mais disso. Então, vamos continuar o baile? Vamos, a gente já viu prova do líder, a gente já viu presente do anjo, prova do líder não, festa do líder, que é melhor ainda. A gente já viu presente do anjo, a gente já viu o momento paredão, e agora a gente vai ver o teste impermit. Lembra que eu falei que é uma casadinha? Geralmente cai muito isso, essa questão do impermit. Então, o impermit, que é o CPC 01, ele é bem cobrado. Ele foi introduzido com a 11638 em 2007. E o que é o teste de impermit? Como a gente sabe, o ativo, e a gente viu esse conceito de ativo, é um recurso econômico, e dentro de recurso econômico, ele tem que ter o potencial de geração de benefício. Se em algum momento ficar evidenciado que esse ativo perdeu a capacidade de gerar benefício, deve ser reconhecida essa perda, que é chamado perda por irrecuperabilidade, que é a perda da capacidade de se recuperar do ativo de gerar benefício. Então, o impairment, ele é um teste que ele deve ser feito ao final do exercício, se houver indicação de perda por desvalorização. Então, no final do exercício, se tiver indicação de perda por desvalorização de algum ativo meu, ativo ou imobilizado ou intangível, porque o impairment é aplicado para esses dois grupos de ativos, eu devo fazer o teste para verificar se de fato houve ou não. E se houver, eu reconheço a minha perda. Que indicações são essas? São fatores externos ou internos à minha organização. No entanto, isso aí é importante. Anotem aí que isso é importante. Podia ser até um momento presente do anjo de novo. 3 ativos devem ser avaliados formalmente, independente de ter indicações de perda por desvalorização. Regra: ao final do exercício, se houver indicação de perda por desvalorização, faça o teste. Exceção: esses 3 ativos, independente de haver ou não, obrigatoriamente eu tenho que fazer periodicamente a avaliação dele. Que ativos são esses? O goodwill, lembra? Ágil por expectativa de rentabilidade futura, oriundo de uma combinação de negócio. Goodwill, a gente já tratou dele quando a gente tratou o CPC 04, que viu que o goodwill é um tipo de intangível por sua natureza, mas ele não obedece ao critério de separabilidade, por isso ele não é regido pelo CPC 04. Ou intangível com vida útil indefinida, também deve ser feito, ou intangível não disponível para uso. Então, esses 3 ativos, se acontecer, ele deve ser testado periodicamente, independente de indicação de perda por desvalorização ou não. E isso é cobrado bastante também, tá? Então, se liga aí nessa dica. Então, como é o teste? O teste é bem simples, como eu falei, é aplicado para imobilizados e para intangíveis. E essa daí é a estrutura do teste. Olha aí. Arrasou, tá vendo? É bem isso aqui que eu tô fazendo. Arrasou. O que você tem que entender? Você tem que entender essa estrutura. Se você conseguir mentalmente montar essa estrutura na sua cabeça, você consegue fazer qualquer questão que envolva impairment, que envolva o teste do meu impairment. Que estrutura é essa? Primeiro é o valor contábil líquido. O que você vai fazer com o teste? Você vai verificar se houve perda na capacidade de se recuperar desse ativo imobilizado, desse ativo intangível. Se houve perda na capacidade de recuperação, que a gente chama de perda por irrecuperabilidade. Se houver essa perda, eu vou contabilizar essa perda. Mas
Como é que eu vou saber se tem ou não? Fazendo o teste. Então, eu vou pegar o valor contábil líquido, que é o valor do meu bem, do custo do meu bem, menos a depreciação, amortização acumulada, se tiver, ou perda por irrecuperabilidade, que eu já tenha considerado em outro exercício. Então, eu acho o valor contábil líquido do meu bem e comparo ele com o meu valor realizável. A contabilidade, ela não pode ser maior do que o valor realizável. Eu não posso dizer que o meu bem se realiza em R$ 1.000 quando o valor realizável dele é 900. Eu estou avaliando o meu bem na contabilidade no valor superior ao valor de realização desse bem. Então, isso não pode acontecer. E quem é o valor realizável? O valor realizável é o maior valor entre o preço líquido de venda e o valor em uso. Então, para que eu possa comparar a posição da contabilidade, antes de mais nada, eu tenho que saber quem é o valor realizável. Então, eu tenho que pegar o preço líquido de venda, que é o preço de venda, ou o valor justo de venda, menos os gastos necessários para vender, e o valor em uso. Dos dois, o que for maior. Nesse caso, é o valor realizável. Achei o valor realizável, eu vou fazer o quê? Comparar com a contabilidade para saber se há ou não a perda por irrecuperabilidade. Então, o valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa, que é uma UGC, é o maior valor entre o valor justo líquido de venda, que é o preço líquido de venda, e o seu valor em uso. Dos dois, o que for maior. Acho o valor recuperável, o valor realizável, comparo ele com a posição da contabilidade. E a contabilidade, ela não pode ser maior que o valor realizável. Então, vamos montar agora esse raciocínio. Fiz o teste, verifiquei que teve perda. O que é que eu vou fazer? Contabilizar essa perda. Como é a contabilização? Eu vou gerar uma despesa no meu resultado, que eu chamo perda com irrecuperabilidade, e vou gerar uma conta retificadora do meu ativo que eu estou testando, ou do meu imobilizado, do meu intangível, que é perda estimada por irrecuperabilidade. Então, eu tenho uma conta credora dentro do ativo, uma conta retificadora, ou do ativo intangível, ou do ativo imobilizado, e eu tenho uma conta, a outra perna está no resultado, uma perda por irrecuperabilidade, uma conta devedora no meu resultado. Aí, passou o tempo, e depois foi verificado que os indícios que geraram a perda não existem mais, e esse ativo, ele deixou de ter essa perda. Eu continuei com ele, ele deixou de ter essa perda. Eu posso reverter? Pode. Exceto as perdas por desvalorização realizadas no goodwill. Todas as perdas que eu contabilizar em decorrência do teste impairment, no futuro eu posso fazer a reversão, que é o estorno, exceto as de goodwill. Então, isso pode ser cobrado, porque isso é uma exceção e cai bastante. A Consuplan gosta, não só a Consuplan, como outras bancas. A CESP já cobrou isso em concurso. Perda por desvalorização de goodwill, ela não pode ser revertida. Fechou? Então, vamos ver uma questão aí para aplicar o nosso raciocíniozinho, para entender como é que funciona aquele esqueminha que eu coloquei, para que a gente possa fazer. Questão Consuplan, prova 2019.1. É uma questão até fácil, que envolve o teste impairment. Exclusivamente só o teste impairment. Como é que a Consuplan pode fazer com que isso fique mais difícil? E pode, bebê, porque nada está tão ruim que não possa piorar. Infelizmente, acontece. Ela pode cobrar em conjunto, como eu falei no comecinho. Ela pode cobrar o imobilizado junto com o teste. Então, ela pode cobrar para que você calcule a depreciação do imobilizado, que é importante para que você ache o valor contábil do seu imobilizado, e depois peça para que você faça o teste. Então, nessa questão aí, eu considero uma questão fácil. Por quê? Porque, perceba, ela já deu os valores absolutos. Então, ela já deu o valor contábil da máquina. Então, ela nem precisou dar a depreciação, ela já deu o valor contábil da máquina. Ela já deu o valor em uso, já deu o valor justo e os gastos para venda. Então, era só montar o teste. Agora, percebam, isso aí eu digo direto. Quando você estiver lendo, se atente aos detalhes, porque tem detalhes que valem muito mais do que muito pouca coisa aí nessa vida. Como, por exemplo, ela coloca a informação da companhia GIF-SA, que possui um ativo imobilizado, uma máquina, que com o passar do tempo verificou-se perda do valor do mercado e do desempenho econômico, são o quê? Indícios, fatores externos que podem ocasionar perda por irrecuperabilidade. E decidiu fazer o teste.
para verificar se houve a redução no valor recuperável ou não. Aí ele coloca lá embaixo. Veja que eu marquei de amarelo para que você preste atenção. Nesse contexto, a perda por desvalorização a ser reconhecida, a questão já afirma que vai ter uma perda. Então, bebê, se você for fazer o teste, é até uma forma de você se segurar um pouquinho. Fiz o teste, a questão está afirmando que tem uma perda ali. E no meu teste não é acusado perda? Olha com carinho o seu teste, porque você deve ter errado alguma coisa. Então, muitas vezes, a própria questão, ela já dá um norte para você. Então, você já sabe que vai ter essa perda. Basta saber qual é o valor dela. Então, vamos achar? Então, vamos extrair as informações. Valor contábil da máquina, valor em uso, valor justo, gasto para colocar a máquina à venda. Essa é a nossa estrutura do teste. Então, o que é o valor contábil da máquina? 425 mil. Perceba aí que ele já deu o valor contábil, eu não precisei subtrair, mas se ele tivesse dado em separado, eu tinha que pegar o custo da máquina, subtrair a depreciação acumulada, subtrair perda por irrecuperabilidade anterior se tivesse. Achei o valor. Aí eu vou fazer o que com esse valor? Eu vou comparar com o valor realizável. Só que quem é o valor realizável? É o maior valor entre o preço líquido de venda e o valor em uso. Quem é o preço líquido de venda? O preço líquido de venda é o valor da minha venda, que nessa questão foi chamado de valor justo da máquina, menos qualquer gasto que eu tenha para colocar a máquina em venda. Então, eu vou pegar 415 mil e vou subtrair 35 mil. E quem é o valor em uso? O valor em uso é o valor que a questão já dá, 414.800. Se eu comparar o preço líquido de venda e o valor em uso, quem é o meu valor realizável? Nessa questão, o meu valor realizável é o valor em uso, porque é maior do que o preço líquido de venda. O que muita gente errou nessa questão? Teve gente que dá vontade de dar um saculejo assim, dizer, meu Deus, acorda para Jesus. Fez a questão toda corretinha, fez o esquema, lembrou. Aí, quando chegou para calcular o preço líquido de venda, esqueceu que tem que subtrair os gastos para colocar a máquina em condição de venda. Aí colocou como preço líquido de venda 415 mil. Só que o preço líquido de venda não é 415 mil. É o valor que eu vendo menos qualquer gasto que eu tenha para colocar em condição de venda. Então, aí muda toda a questão. Então, nesse caso, o valor em uso é o valor realizável e agora eu vou comparar. Eu vou pegar a posição da contabilidade e vou comparar com o valor realizável. A contabilidade ela não pode ser maior do que o valor realizável. Ela está maior? Tá. Então, eu vou ter o quê? Uma perda, que é o que a questão quer. E qual é o valor? A perda vai ser o valor da contabilidade menos o valor realizável. No caso aí, 10.200. Então, esse 10.200, eu vou fazer o lançamento da perda dele. Então, eu vou debitar a perda com irrecuperabilidade, que vai lá para a minha DR, e o crédito vai ficar embaixo da minha máquina, no meu imobilizado, como perda estimada de 10.200. Ok? Então, questãozinha aí, a resposta da questão, deixa eu voltar aqui para a questão, é a letra B. Então, percebam aí que a gente já trabalhou o CPC 00, a gente já trabalhou aí a DMPL, que é uma demonstração que pode cair. Vimos quais são as formas que pode cair a DMPL. E trabalhamos a casadinha CPC 04, CPC 27, intangível imobilizado, e CPC 01, que é o teste impérmito. Certo? E as particularidades desses pronunciamentos. Agora a gente vai para a nossa última demonstração. Eu peguei uma outra demonstração, que é uma demonstração bem cobrada, que é a nossa demonstração do fluxo de caixa. Por que eu coloquei a demonstração do fluxo de caixa como uma possível demonstração para cair? Porque é uma demonstração que ela tem algumas particularidades com relação ao rol das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis, no seu conjunto de demonstração contábil, ela é elaborada de acordo com o regime de competência. O que o regime de competência diz? O regime de competência diz que eu devo contabilizar os elementos contábeis no momento que ocorre o fato gerador, independente se houver pagamentos ou recebimentos. Então, o regime de competência, ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer, gestor, na sua demonstração de resultado, pode ter um lucro de R$1.000. Mas como eu estou trabalhando com regime de competência, pode ser que naquele seu lucro de R$1.000,
ele não esteja todo no seu caixa. Porque eu posso ter receitas que eu contabilizei, porque ocorreu o fato gerador, mas que eu ainda não recebi, que eu estou com direito de recebimento. Pode ter algum tipo de despesa ou perda que diminui o seu lucro, mas que não configura saída de caixa, como, por exemplo, despesa com depreciação, despesa com amortização. Então, a demonstração do fluxo de caixa, ele vai trazer para o usuário da informação contábil a visão do caixa. Por isso que ela é uma demonstração importantíssima. Ela está lá dentro do conjunto de demonstrações obrigatórias do CPC 26, mas ela tem um CPC exclusivo para ela, que é o CPC 03, que trata sobre DFC. Então, a importância da DFC, de acordo com o CPC 03, é que as informações sobre o fluxo de caixa são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade da entidade de gerar caixa e equivalente de caixa, bem como as necessidades da entidade e da utilização desses fluxos de caixa. Então, o que é importante que você tenha em mente? Quando a demonstração ela fala demonstração do fluxo de caixa, esse caixa aí não é só o caixa, a conta caixa. É a conta caixa, mais a conta banco, mais os equivalentes de caixa, que são as aplicações financeiras de liquidez imediata. Então, foi caixa, foi banco, foi aplicação financeira de liquidez imediata, compõe um grupo que nós chamamos de disponibilidades. E as disponibilidades, elas são evidenciadas na demonstração do fluxo de caixa, que vai trazer para o usuário da informação a visão do caixa, a geração do caixa. Não esquece isso, que é bem importante, tá? Uma outra coisa bem importante é a diferença entre caixa gerado e caixa consumido. Caixa gerado é um caixa positivo. Caixa consumido é um caixa negativo. Às vezes, a própria questão já diz que o caixa vai ser gerado. Isso significa que o resultado tem que dar positivo. Ou ele diz que o caixa será consumido e você sabe que o resultado vai dar daquele caixa negativo. Então, isso aí é importantíssimo também. Caixa gerado e caixa consumido, essa terminologia, certo? O que é mais importante também é uma demonstração que passou a ser obrigatória com a 11638. Então, a 11638 ela foi promulgada aí no apagar das luzes de 2007. Então, ela passou a ser obrigatória em 2008. E ela substituiu a obrigatoriedade da DOA, que é a demonstração de origem e aplicação de recursos. Caiu na prova com o Suplan, colocou lá um conjunto de demonstração contábil, perguntou qual é a demonstração que não faz parte do conjunto de demonstrações contábeis obrigatórias para fins de elaboração e evidenciação, e lá estava a DOA. Então, você já sabe que a DFC ela substituiu a obrigatoriedade da DOA. Não quer dizer que você não possa fazer a DOA. Você pode fazer. Se você, como gestor, você, como usuário da informação, acha a declaração importante para que você tome decisão, você elabora. Você não é obrigado a divulgar. Não faz parte do conjunto de demonstrações contábeis obrigatórias para fins de divulgação. Certo? E as companhias abertas, as SAs abertas, que tenham PL inferior a 2.000, estão desobrigadas a apresentar a DFC. Então, a DFC faz parte do conjunto de demonstração obrigatória? Faz. Mas para as SAs, para as companhias abertas, que tenham PL superior a 2 milhões. Quem tem PL inferior a 2 milhões não é obrigado a apresentar a DFC. A DFC, ela apresenta o fluxo de caixa em 3 graus de atividade. Atividade operacional, atividade de investimento e atividade de financiamento. E a gente vai ver já cada atividade dessa, que é importantíssima. E ela pode ser elaborada por 2 métodos, o direto e o indireto. O direto, como o próprio nome diz, é você pegar o que entrou e o que saiu do seu caixa de forma direta. E o indireto é o método que a gente chama de método da conciliação. Ele também pode vir com esse nome, método da conciliação. Por quê? Porque ele faz o caminho inverso. Ao invés de pegar o que entrou e o que saiu do caixa para achar a posição do seu caixa, você parte do resultado da sua DR, ajusta ele e você coloca o resultado do fluxo operacional, investimento e financiamento para chegar na variação do seu caixa, da sua disponibilidade. Então, você faz a conciliação do lucro com o caixa, por isso que é chamado de método da conciliação. Certo? É isso aí que eu estou colocando. A conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa das atividades operacionais deve ser fornecida obrigatoriamente, caso a entidade use o método direto. Então, o que eu estou dizendo aí? Eu estou dizendo o seguinte,
Você pode usar o método direto ou indireto, mas obrigatoriamente você tem que evidenciar a conciliação do lucro com os fluxos de caixa, com a variação do seu caixa. Aí, qual é o método que dá essa conciliação? É o método indireto. Então, como eu tenho que fazer essa conciliação, as empresas optam por divulgar, por elaborar pelo método indireto, para não ter dois trabalhos. Até porque o método direto é um método muito aberto. Você abre o seu caixa, você diz o que entrou e o que saiu de forma muito direta. Então, também as empresas com receio de se expor de uma forma tão ampla assim, elas preferem utilizar o método indireto. Certo? Então, aí a gente tem agora que estava faltando, porque nem tudo são flores, né? Teve festa do líder, teve paredão, teve presente do anjo, e agora temos o monstro. O monstro é uma figura que acontece bastante nos realities da vida, e no nosso CFC Brasil 20 não podia faltar. Então, o que é o momento do monstro? O momento do monstro é você saber o que é que vai compor a sua DFC. Então, o que é que você tem que saber? Se liga aí. A DFC, ela evidencia a variação do caixa. Quando eu falo caixa, estou falando caixa, banco, equivalente caixa, que é o grupo da disponibilidade. Certo? O que é que eu tenho que saber? A DFC, ela é dividida em dois métodos, direto ou indireto. O método indireto é também chamado de método da conciliação. É quando eu parto do meu resultado da minha DR e vou conciliar até chegar à variação da minha disponibilidade, a variação do meu caixa. Uma terceira coisa que você tem que saber. O que é que você tem que saber? Que tanto no método direto quanto no método indireto, a sua demonstração ela é dividida, a sua DFC, em três fluxos, em três atividades. Que é a atividade operacional, a atividade de investimento e a atividade de financiamento. Na atividade operacional, vai entrar as variações do seu caixa oriundas do seu objeto principal, que está bem relacionado com a sua operação e que não faz parte do fluxo de investimento nem do fluxo de financiamento. No fluxo de investimento, vai entrar as alienações ou aquisições resultantes de três contas. Investimento dentro do ativo não circulante, que são as participações societárias permanentes. Imobilizado, que a gente já viu, CPC 27, lembra? E intangível, que a gente também já viu, CPC 04. Então, foi aquisições ou alienações de imobilizado, investimento permanente do ativo não circulante e intangível, faz parte da atividade de investimento. E a atividade de financiamento, ela faz menção a aumentos e diminuições do capital próprio, PL, e do capital de terceiros, passivo. Então, não foi investimento, não foi financiamento, o que sobra aí é operacional, certo? Então, o que é que a banca cobra? A banca cobra esse entendimento, o que é a DFC, quando é que ela se tornou obrigatória, quais são os fluxos, o que compõe cada fluxo, e ela cobra muito elaboração. Então, para que você entenda, se for método direto, é fácil. É só você identificar a movimentação. Se essa movimentação ela faz parte do operacional, você vê se o fluxo operacional vai ser gerado ou se vai ser consumido, se vai ser positivo ou se vai ser negativo. A mesma coisa você faz com o fluxo de investimento, com o fluxo de financiamento. Se for caixa gerado, quer dizer que aquela atividade gerou caixa, foi positivo. Se foi caixa consumido, quer dizer que aquela atividade consumiu caixa. E isso para o gestor é importantíssimo. Para ele ver o que está contribuindo para a geração do meu lucro, para a geração do meu caixa. Está contribuindo a atividade operacional, que é o meu objeto principal, está contribuindo a minha atividade de financiamento, está contribuindo a atividade de investimento, ele consegue tomar decisões de uma forma muito mais tempestiva e muito mais eficaz, certo? Então, a gente tem aí, para a gente finalizar, uma musiquinha que vai compor o método da conciliação, que é o método indireto. Então, como é que eu vou fazer a DFC pelo método indireto? Primeiro passo é muito fácil. Eu tenho que pegar o resultado do período. Onde é que eu pego o resultado do período? Na minha DR. Então, geralmente, se a banca cobrar a DFC pelo método indireto, ou ela vai dar essa informação para você em dados adicionais, ou ela vai colocar a figura da DR lá, e você tem que saber que vai na DR para pegar o resultado do período. Então, pega o resultado do período. Depois eu vou fazer o quê? Lembra que a DFC, ela leva em consideração o caixa, então é na visão do regime de caixa e não do regime de competência. Só que a DR é elaborada pelo regime de competência.
Então, possa ser que eu tenha informações, elementos ali que contribuíram para a formação daquele resultado, positivo ou negativamente, mas que não configuraram entrada nem saída de caixa. Então, você vai fazer o que com o seu resultado? Você vai ajustar. Então, você pega o resultado da sua DR e você ajusta. Ajustar é reverter o efeito. Por exemplo, depreciação. Quando tem uma depreciação, qual é o lançamento que eu faço? Despesa com depreciação, a depreciação acumulada. Então, você vai pegar a despesa com depreciação. A despesa com depreciação, ela vai para o seu resultado, ela diminui o seu resultado, mas eu não configuro uma saída de caixa. Não tem um boleto que você gera e paga a despesa com depreciação. Então, aí você vai reverter esse efeito. Então, você vai ajustar o seu resultado. Então, você pega o resultado da DR, ajusta, e esse ajuste faz parte do fluxo operacional, além dos efeitos dos elementos das atividades operacionais. Vê se é um caixa gerado ou um caixa consumido. Faz a mesma coisa com investimento, caixa gerado ou consumido. Faz a mesma coisa com financiamento, caixa gerado ou consumido. Depois, o valor que der tem que bater exatamente com a variação da sua disponibilidade, com a variação do seu caixa, que é o caixa inicial menos o caixa final. Isso é um método da conciliação. Então, a gente tem uma musiquinha aí que compõe justamente a estrutura da DFC. E é a DFC tudo ok. Vamos cantar junto? Então, aí, ó, já prepara como se fosse apesar de ser um momento monstro, é um momento monstro cantante. Porque quem canta, os males espanta. E se espanta o mal, chama a aprovação. Então, bora lá. 1, 2, 3 e... É hoje que aprendo o DFC de uma só vez. É hoje que aprendo o DFC de uma só vez. Lucro ajustado ok? Operacional ok. Investimento ok? Financiamento ok. Junto as variações para dar o caixa de vocês. Se acaso não bater, olha o que tu fez. Seja direto ou indireto a DFC, eu vou ter. Votei. Então é isso aí, jovem. Vamos para a questão de DFC. Questão Consulplano, não tem nada mais atual do que essa questão. Caiu na nossa prova passada, 2019.2. E era uma questão que envolvia DFC, envolvia as atividades geradas, operacional, investimento e financiamento, mas não era uma questão teórica. Então, cai questão prática, para você calcular o valor do caixa gerado e caixa consumido. Para você montar a DFC, também cai questão teórica. Então, você tem que saber o que é que compõe cada atividade. Vamos ler? Ela diz o seguinte. Uma empresa que fabrica e vende produtos farmacêuticos apresentou em 2018 um aumento no fluxo de caixa consumido pela atividade de investimento. Então, o que aconteceu com a atividade de investimento? Aumentou. Aumentou o quê? Um aumento no caixa consumido. Olha aí. Caixa consumido diminuiu. Então, o que a atividade de investimento fez? Diminuiu o meu caixa da atividade de investimento. Assinale um possível motivo para tal aumento de acordo com a NBCT-PSP 12, demonstração dos fluxos de caixa. Vamos lá. Então, ele quer saber o que é que gerou esse aumento do caixa consumido da atividade de investimento. Então, ele coloca várias opções. Então, você tem que saber, não foi operacional, não foi financiamento a investimento. Investimentos são aumentos e diminuições em 3 contas. Investimentos que são as participações societárias permanentes, que está no meu ativo não circulante, imobilizado e intangível. Então, vamos ver se a gente consegue. Letra A, pagamento de imposto e multa. Isso aí, operacional. Letra B, pagamento de dividendos a seus acionistas. Isso aí é capital próprio, financiamento. Letra C, compra de debêntures emitidas por uma companhia aberta brasileira. Aí está parte de investimento. Vamos ver a letra D para não ter dúvida. Amortização de empréstimos que foram contraídos com instituições financeiras, capitais de terceiros. Então, veja, jovens, queridos jovens, essa questão 6 aí é uma questão que envolve essa parte de investimento, que envolve essa parte aí de fluxos de atividade, então fiquem ligados para não errar besteira, certo? Então, infelizmente, tudo... e eu coloquei uma outra, olha como eu sou legal, mó legal, né? Eu coloquei uma outra, essa daqui cobrou o CPC 03, que era DFC, e essa daqui, ela foi da banca 2017.1, ela não é Consulplan, mas é uma questão bem possível de cair, que ela envolve o método direto, e vê como é tranquilo o método direto. É entrada e saída.
A única coisa que você tem que fazer é separar os fluxos e marcar a alternativa correta. Aí ela coloca entrada, coloca 3 recebimentos. Venda de mercadoria à vista, recebimento por venda de imóvel registrado como ativo imobilizado, recebimento por integralização de capital. Saída de caixa. Aí ele coloca as saídas. Então, você tem que separar o que é operacional, o que é investimento, o que é financiamento. Então, operacional, de entrada, de recebimento, eu tenho a venda por mercadorias à vista. Faz parte de um recebimento da minha operação. 120 mil. O que eu tenho de saída de operacional? Eu tenho pagamento a fornecedor, é uma saída da atividade operacional, e pagamento de despesas administrativas, é outra saída da atividade operacional. Então, eu gerei aí um caixa de 14 mil. Então, a atividade operacional gerou um caixa de 14 mil. Investimento, lembra? Ativo imobilizado, investimento permanente e ativo intangível. Então, eu tenho de recebimento da atividade de investimento, venda do imóvel registrado no ativo imobilizado, 50 mil. E de saída, eu tenho pagamento por aquisição de veículo para uso imobilizado. Se eu pegar o recebimento menos a saída, eu vou ter um caixa consumido, um caixa negativo de 22 mil. Por quê? 50 menos 72 mil dá menos de 22 mil, caixa consumido. Então, a questão, ela pode colocar o valor e dizer que é um caixa consumido, pode colocar o caixa com sinal negativo, quer dizer que é um caixa consumido. E financiamento, eu vou ter recebimento por integralização de capital, capital próprio, 140 mil, e pagamento do valor principal do empréstimo bancário, 120 mil. 140 mil menos 120 mil, 20 mil, caixa gerado, que foi um caixa positivo. Então, vamos ver aí a questão que é que você marca a alternativa correta, a letra A. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais é de 14 mil. Ó, perfeito. Letra B. O caixa líquido gerado pelas atividades de investimento é 68 mil. Não, investimento é um caixa consumido de 22 mil. O caixa, letra C, o caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento é 120 mil. Não, financiamento foi um caixa gerado de 20 mil. E na letra D, o caixa líquido consumido por todas as atividades é 12 mil. Aí você pega 14 da operacional, menos 22 do caixa consumido da investimento, mais 20 do caixa gerado da financiamento, eu tenho um caixa gerado de 12 mil. E a letra D diz que foi um caixa consumido. Então, o erro não está no valor, está no termo. Então, a resposta correta é a letra A. Agora sim, jovens. É muito triste dizer, a dor do parto é grande, mas infelizmente esse momento está acabando. Só que esse nosso contato não precisa acabar. Se você gostou da didática, gostou da loucura, que não é normal, eu já digo logo. Tem quem gosta, quem não gosta. Eu espero que você tenha gostado. A gente faz com todo carinho, com toda atenção para vocês. Quem gostou, me segue lá no Instagram, profa.ayane.goncalves. Todo dia a gente coloca material bem direcionado, tanto para a atuação do profissional contábil, quanto para o exame de suficiência, para concursos e afins. Então, segue lá no Instagram, dá essa força. Eu costumo dizer para meus alunos, e isso é verdade, o objetivo é que eu me torne uma influência, viva de recebidos e larga docência. Mentira. Amo o que eu faço, amo dar aula. Quero ter vocês junto comigo, interagindo e mandando sempre energias positivas. Então, para a gente encerrar o nosso momento CFC Brasil 20, vamos para a nossa final. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham assimilado o conteúdo, tenham pegado as dicas e lembrem disso na hora de fazer a provinha de vocês. A gente vai agora para o nosso momento final. O nosso momento final, o BBB que se presta, tem que ter a música final. E uma música que ficou muito conhecida nesse BBB de agora, o BBB 20, foi a música de Dua Lipa. Então, vamos todo mundo dançando comigo. Quem não sabe, até ensina, ó. Ah, não é essa não, droga. A louca errou a música. Eita, a louca errou a música novamente. Vamos ver aqui onde foi que o DJ mandou a música. Ah, é essa. Ombrinho. 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 Tamborzinho, tamborzinho. Ai, ui. Ai, ui. Vem a aprovação. Então é isso aí, jovens. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela atenção. E até a próxima. Estamos juntos. Beijão.